Seja bem-vindo em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre os dons de revelações. Quais são os dons de revelação, pastor Israel? Os dons de revelação, quais são? O dom da palavra, da sabedoria, dom da palavra do conhecimento e o dom de discernimento de espírito. Eu já quero convidar você que abre a sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, do capítulo número 12, e do verso 8 até o verso 10, que nos diz assim: porque a um, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura, e a outro, pelo mesmo Espírito, operação de maravilha, e a outro, profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação de línguas. Vou abordar hoje, vou falar sobre dom de discernir os espíritos. Eu já quero também que você abre a sua Bíblia. Vamos ler também aqui o versículo lá em João. 1 João, capítulo 4, versículo 1, diz assim: amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Bem, deixa eu falar uma coisa importante para você. O que é discernir? Discernir quer dizer ver claramente ou julgar através de uma visão, julgar através de quê? De um olfato. Por que isso? Ou julgar através da Bíblia. Vamos entender? O dom de discernir de espírito, ele discerne a atuação de um espírito. Por exemplo, nós sabemos que existem 3 espíritos que têm atuação na face da terra. Quais são? O Espírito de Deus, o Espírito do homem e o Espírito maligno. Sabemos que a atuação do dom de discernir, ele atua em algumas áreas do corpo. Por exemplo, ele atua na visão, na audição, no olfato e também na sensibilidade que você sente. Por exemplo, o dom de visão, que é o dom que atua no dom de discernimento, ele revela, você pode ver a atuação do espírito maligno ou até a atuação de Deus. Quando você está vendo um pregador pregar, você tem muitas vezes que Deus mostra a unção na vida do pregador, ou você vê também demônios atuando. Isso é o dom de discernimento. Por exemplo, o dom de discernimento, você também sente cheiro. Tem pessoas que sentem cheiro de flor de defunto, de velório, e geralmente essas pessoas, quando sentem pelo olfato, geralmente vai morrer alguém. Ou, por exemplo, o dom de audição. As pessoas começam a ouvir coisas, ouvindo coisa à noite, passos. Isso é dom de discernimento. E também, muitas vezes, pessoa, ele sente. Você vai cumprimentar alguém e essa pessoa, você percebe que essa pessoa não tem afinidade com você, ou você sente alguma coisa ruim. Isso é atuação do dom de discernimento de espírito. O dom de discernimento de espírito, muitas pessoas pensam, mas como ele age? Ele age dessa forma que eu falei para você. Ele age da forma da visão para a pessoa. O pastor, que é um homem que tem um dom de visão e tem um dom de discernimento, ele percebe quando o homem está pregando no púlpito, está sendo usado por Deus ou não, ou uma mulher. Ou ele percebe quando ele vai cumprimentar alguém, o dom de discernimento fala para ele se aquela pessoa ali é de Deus ou não. Ou às vezes ele sente fedor, sabia disso?
O dom de discernimento, você sente fedor quando a pessoa está em pecado. Muitas vezes ele sente um fedor, um odor diferente. Então ele se manifesta de várias formas. O que é importante é que a pessoa que tem um dom de discernimento, ele procura ter amadurecimento espiritual para começar a discernir a atuação do dom do Espírito. Porque ele vai amadurecendo, vai compreendendo a atuação. Esse dom, ele faz que não haja engano ou erro na igreja. Um pastor, por exemplo, que tem esse dom de discernimento desenvolvido e o pastor é um pastor amadurecido, evidentemente, muitas pessoas que vão pregar na igreja dele, ele sabe. O dom de discernimento, até por telefone, para você ter uma noção, a pessoa discerne se a pessoa é de Deus ou não. O dom, ele permite que você tenha sensibilidade, sente algo de longe da pessoa. Então, por exemplo, tem pessoas que têm um dom tão amadurecido que uma pessoa ligando para ele sabe se aquela pessoa é possuída de demônios ou não. E várias vezes a pessoa ora e aquela pessoa cai endemoniado lá. Porque o dom do discernimento, ele vai além do que muitas pessoas têm noção de... As pessoas, mas como é que eu vou saber o dom de discernimento? Realmente as pessoas têm o dom de discernimento e não sabem se tem esse dom ou não. Dom de visão faz parte do dom de discernimento. Dom de sentir coisas faz parte do discernimento. Da audição, de ouvir coisas sobrenaturais, faz parte do dom de discernimento. O olfato, pessoas que ficam sentindo coisas, entendeu? Sobrenaturais. Uma pessoa chega numa casa que tem pessoas, por exemplo, que tem demônios, lá demônios que atuam naquela casa, a pessoa sente, chega e já sente o impacto. Isso é o dom de discernimento. Por exemplo, já fui caso muito tempo comigo, uma vez que eu andei de ônibus, eu sentei atrás de um rapaz. Esse rapaz, eu senti o impacto do demônio na vida do rapaz, aquela força. O rapaz começou automaticamente a ficar nervoso e tal, desceu do carro, do ônibus, com raiva olhando para mim. Quando saiu no ponto, ele ficou, fez um gesto para mim, entendeu? São coisas que você vai amadurecendo e desenvolvendo sobre o dom do discernimento. Então aprendemos que o dom do discernimento de espírito, ele atua na parte de visão, na parte de audição, na parte de olfato e também na parte de você sentir, de sentimento, de você sentir coisas, por exemplo, coisa ruim, entendeu? Uma pessoa. Então, esse é a atuação do dom do discernimento, tá bom? Que Deus possa te abençoar, te fortalecer, em nome de Jesus.